Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então me segue no Otávio.Paranhos. Mas antes eu tenho um aviso para você, agora dia 18 de abril eu tenho um encontro marcado com você, porque eu vou mostrar como estruturar a nova carteira global. A nova carteira que você precisa investir para que você tenha de fato renda em dólar, renda em libra, renda em moeda forte, sem risco Brasil, sem perder o seu tempo analisando o balanço de empresa, sem perder tempo analisando o relatório de fundo imobiliário. Então eu estarei com você agora dia 18 de abril às 20 horas. Então é gratuito, é online, basta você se inscrever aqui embaixo para que eu possa mostrar para você a minha metodologia de investimentos globais e passivos. Nesse mesmo dia nós abriremos vagas do curso Investimentos Globais, então não perde a oportunidade, é o curso mais completo que existe no Brasil hoje sobre investimentos globais e passivos, certo? Então se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro para você justamente como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então vamos direto para o nosso conteúdo. Em termos de ITCD offshore ou ETF irlandês são iguais? Zero? Bom, sobre ITCD, excelente pergunta. A partir de agora, os estados já podem cobrar imposto sobre doação de ativos que você tem no exterior e sobre herança. Se você morrer, os estados já podem cobrar e eles devem estar correndo para publicar leis e regulamentações internas para esta cobrança, tá? Ou seja, isso daí se aplica para qualquer ativo que você tenha no exterior, não importa se está em offshore, não importa se está no seu nome da sua pessoa física e investindo ou na Irlanda ou em fundos americanos. Isso daí não importa porque é um imposto brasileiro, tá? É um imposto brasileiro. Agora, se você está falando do imposto americano, naturalmente, se você tiver ativos americanos, você vai poder ser tributado pelos Estados Unidos se você investir na pessoa física nesses ativos americanos se você falecer. Se você tiver uma offshore, que é uma empresa, e a empresa for de fato a investidora nos ativos americanos, a empresa ela não morre, então ela não vai pagar, né, o imposto de herança americano. Quem morre é você que é proprietário das cotas da empresa, certo? E os países que essas empresas são domiciliados não impõem imposto de herança para você, né? Então, no caso, geralmente, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Ilhas Caimã, por exemplo, não cobram imposto de herança de você, investidor brasileiro, que tem uma empresa lá naquele país. Então não tem problema. No caso do domicílio irlandês, se você tiver um fundo na pessoa física da Irlanda, também a Irlanda não cobra imposto de herança, nem imposto de ganho de capital e nem de dividendos de quem não mora na Irlanda, de quem não é residente fiscal irlandês. Então, no caso, para você, brasileiro, é indiferente, né? Você investir através de uma offshore ou através de um fundo irlandês. Você vai pagar o ITCD brasileiro, mas você não vai pagar imposto naqueles países, porque aqueles países não cobram imposto de herança para você que é residente brasileiro, certo? O Magno perguntou qual ETF acompanha o euro. Excelente pergunta, né? Já mostrando para você aqui, o ETF que acompanha o euro é o FXE, tá? Este fundo aqui que você pode observar aqui, ele é de fato o desempenho que você teria em dólares se você comprasse esse fundo, que é exatamente igual se você comprasse euro, a moeda euro, né? Em relação ao dólar. Ou seja, imagina que você mora nos Estados Unidos, você tem dólares e você quer transformar esses dólares em euro. Você pode comprar este fundo aqui, o FXE, que teria o mesmo desempenho, por exemplo, do euro em relação ao dólar de maneira muito parecida. Logicamente você tem um custo, né? Então aqui a diferença da conversão da moeda propriamente dita com aqui o fundo que você teria, que é o FXE, não é verdade? Esta linha aqui, que é a linha azul, você observa o US dólar em relação ao euro, ou seja, quanto que você teria em euros se você tivesse investido em dólar. Nesse caso, como você observa aqui nos últimos anos que o dólar se valorizou, né? O dólar se valorizou frente ao euro, né? Você observa, portanto, que para quem tem euros e quer se expor ao dólar, é melhor comprar dólar, você teria esse desempenho aqui de 25% em ganho em euros, porque você teria esse dólar na sua mão. E se você tem dólar e quer se expor ao euro, você teria esse desempenho negativo, porque você deixaria de ter dólares e passaria a ter euros, portanto aqui o desempenho como que teria sido. Então, respondendo para você, é o ETF FXE, certo? Sou principiante, por onde posso começar a investir? No VT ou no TFLO? Excelente pergunta. VT é base neutra global, longo prazo, idealmente mais de 20 anos. Pode comprar sem medo. Para mais de 20 anos você estará investindo em mais de 49 países praticamente, 27 países emergentes, 23, 24 países desenvolvidos e você terá uma exposição ampla, aproximadamente 60% nos Estados Unidos. O TFLO é basicamente
Tesouro Selic americano, né? Basicamente você comprar tesouro americano de curto prazo. Basicamente você vai ter uma rentabilidade bruta hoje, né, de 5,5%, de 5 a 5,5%, vai pagar um terço disso, 30% em imposto, né, na fonte, porque você vai receber todo esse retorno através de juros na sua conta, o valor da sua cota tende a ficar bem linear e este é o resultado, tá? Na prática significa que você vai ter um excelente ativo para gastos de curto prazo. Agora, para investimento você tende ou a perder para a inflação ou claramente perder ali por custo de oportunidade por não estar investido em outras empresas, em outras ações ou até em outros títulos de renda fixa. Então não é porque você é principiante que você precisa ter uma alocação inadequada, tá? Você precisa primeiro determinar o seu objetivo. Com o seu objetivo você vai determinar os ativos que você precisa investir, porque de acordo com o prazo que você tem, você vai investir em ativos mais ou menos arriscados, e não é porque você é principiante, na realidade depende do seu objetivo e não da sua experiência necessariamente. O FCO perguntou: se eu comprar 10 mil dólares em VT, a valorização levará 15 mil dólares e eu vender 10 mil, pago imposto? É lógico, né? Você teve uma valorização de 50%, não é porque você vende parte disso que você não vai pagar imposto, né? Na realidade, você teve um ganho de 50% para cada dólar, para cada centavo que você tem investido. Então, se você vender ali 10 mil dólares, dentro destes 10 mil dólares existe 50% de lucro que você teve. Então, seria como se você tivesse vendido ali 6.600 do capital original e mais 3.300 de lucro. E esses 3.300, que é o resultado que você teve, né, que é o ganho que você teve, o ganho de capital, esse valor será tributado aqui no Brasil, tá? Porque você é um residente fiscal brasileiro. Então, com certeza, não importa se você está vendendo um valor absoluto abaixo do valor originalmente pago, né, originalmente adquirido. O Tim Novaes perguntou: vale a pena ter ativos globais e americanos ao mesmo tempo? Por exemplo, VT e VO, VNQ e VNQI. Eu fiz um desenho aqui para você entender. Ó. Se a gente considerar que essa parte preta toda aqui é VT, você estaria investindo no mundo inteiro, numa pizza de ações, investindo em praticamente 10 mil ações. Se você comprar o VO, você está investindo de novo nas 500 maiores empresas americanas. Na realidade, dentro do VT, 43% dele, né, quase metade, já são ali as empresas do S&P 500. Então, você estaria investindo de novo, certo? O VNQ, ele é um fundo somente de ações imobiliárias americanas, só na parte de real estate imobiliário. Algumas dessas empresas estão no VO, nem todas, tá? Várias estão fora porque são empresas menores, mas você estaria investindo de novo tanto naquilo que já está no VT, como também de novo, parcialmente, naquilo que já está no VO. O VNQI, ele é um fundo de real estate, de empresas imobiliárias fora dos Estados Unidos, então você estaria investindo de novo nas empresas imobiliárias fora dos Estados Unidos que já estão dentro do VT, você estaria fazendo essa sobreposição. Na realidade importa, né, se você tem um motivo muito grande para você ter uma alocação maior nessas categorias do que a exposição que você já tinha naturalmente dentro do VT. Normalmente no VT, nessa parte imobiliária, você teria uma exposição ali próxima a 3% do total. É de fato pequena essa exposição, mas ela é de acordo com o tamanho das alocações de mercado. Inclusive, outros setores como utilidade pública, por exemplo, também chegam próximo a isso. Agora o petróleo está subindo, mas ficaria abaixo também de 10%, ou seja, não são percentuais muito grandes. Percentuais de setores grandes realmente são, por exemplo, de tecnologia da informação, 22%, 25%, quase um quarto, né, do VT é tecnologia da informação, né? Então, esses setores sim têm uma alocação maior. Então, se você quiser equilibrar um pouco e aumentar a alocação dos setores menores, não vejo muito problema, só que eu particularmente não faria isso investindo nesses setores. Eu optaria por fundos que filtram as empresas para que essas empresas de fato tenham maior expectativa de retorno ou menor risco, normalmente com fundos de valor. Esses fundos de valor naturalmente já aumentam a exposição a ativos reais, como imóveis, já aumentam a exposição a financeiro, a industriais, a consumo discricionário, por exemplo, bem além daquilo que a base neutra global tem como VT, certo? O Finon me perguntou: gostei desse ETF Box, BOXX, algum risco que você tenha em mente sobre ele? Para quem não sabe, este fundo BOXX, conforme você vê no gráfico, ele tem um desempenho muito linear, muito parecido com o TFLO, é como se fosse um tesouro Selic americano, tá? Qual é a diferença? Aqui nesse gráfico você observa o retorno total, incluindo dividendos. O TFLO, ele entrega todo o retorno através dos dividendos que ele paga, tá? Só que você é tributado em 30%. O BOXX, ele acumula, tá? Porque ele não
não investe em tesouro, embora ele tenha um desempenho semelhante praticamente. Ele é um fundo bem recente, começou ali em janeiro de 23, tá? Mas por quê? Porque ele opera opções, ele não trabalha de fato comprando os títulos públicos, né? Então quando a gente observa aqui o site dele, é da Alpha Architect, ele equivale é muito próximo, né, de tesouro americano de 1 a 3 meses na prática. Por isso que ele fala que é uma forma eficiente em termos tributárias, né, para fazer a alocação, tá? Para fazer a alocação. E quando a gente observa de fato as holdings, ou seja, o que ele tem, né? Ele não tem necessariamente tesouro. A maior parte das alocações são todas opções. No caso, opções aqui do S&P 500 para prover liquidez para o mercado. Um pouco complexo aqui, para prover liquidez para o mercado, mas na prática ele ganha a taxa básica americana porque as próprias opções levam a taxa básica em consideração. Isso é natural, tá? Então você vê que ele não tem nenhuma distribuição normalmente, tá? A distribuição é zero. Quando a gente vai observar a fact sheet dele aqui, você vê de fato que ele é bem linear, né? Praticamente ele como o TFLO, ele tem hoje já 690 milhões de dólares sob gestão, certo? E ele tem uma taxa líquida de 0,19, o que é bem competitivo, 0,20% ao ano para você ter um fundo de acumulação, entre aspas, americano. Pode fazer sentido para ali a manutenção de caixa, se você quiser. Então, na prática, depende se você precisa ou não precisa ter caixa em dólares, tá? Então, fica esse ponto bem importante para você. O Dr. Arthur perguntou: devo me preocupar com algum imposto investindo em ETF pelos próximos 10 anos sem retiradas? Sim, teoricamente, né, o seu ETF pode ser tributado na fonte, então isso é algo que você tem que levar em consideração, mesmo que você não venda esse ativo, né, ele pode ser tributado, então esse é um ponto importante. E também, mesmo que as regras tributárias mudem para o futuro, você tem que levar em consideração que alguns tipos de estratégias têm mais impostos do que outros, né? Se você acumular um determinado capital e ser tributado novamente, como acontece nos ETFs brasileiros, que são tributados no exterior e são tributados novamente, aqui você pode ter uma dupla tributação. Lógico que se você não vender, em grande medida você não vai ter essa sensibilidade de pagar imposto agora, nem ao longo do tempo, né? Mas somente quando você vender. Mas não é por isso que você deixa de precisar se preocupar com isso. Se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais do nosso evento agora dia 18 de abril. Então não perde a oportunidade, vai ser às 20 horas, uma quinta-feira, em que eu vou mostrar para você a nova carteira global, a carteira que você precisa para você ter tranquilidade, nunca mais você depender de notícias de mercado, de análise de fundos, de análise de ações brasileiras ou títulos de renda fixa, e você definitivamente não vai ser refém de assessor nem de nenhuma dica mal intencionada que apareça para você. Você tem uma oportunidade agora de mudar a sua carteira de aposentadoria e de fato investir com base naquilo que é eficiente, naquilo com base que tem dados e evidências que de fato funcionam historicamente. Então, se você quiser estar junto comigo nessa jornada, basta você se inscrever aqui embaixo. É gratuito, é online, vai ser agora dia 18 de abril às 20 horas. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de pegar ali o botãozinho e compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante deste conteúdo, porque eles precisam também investir no exterior. Então, se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!